Boa noite, gente. Quem já está chegando aqui, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre envelhecimento e a contribuição da logoterapia nesse processo. A nossa convidada é a Ana Cristina Pegoraro. Estamos aguardando a Ana entrar aqui. Logo, logo, ela dá notícias e pede o acesso. Vamos lá. Sejam todos bem-vindos. Por favor, anota aqui se vocês estão ouvindo bem, se a imagem está boa. Manda notícias aqui, por favor. Oi, gente, boa noite. Para quem está chegando agora, estamos esperando a Ana, que é a nossa convidada de hoje. Ah, que bom. Eliette está dizendo que está bom, a Teresa Anísia também está dizendo que está bom. Então, estamos aguardando a Ana pedir para entrar. Oi. Sobre esse tema relacionado ao envelhecimento, vocês têm alguma pergunta que vocês querem fazer? Já podem deixar aqui se vocês quiserem. Acho que agora a Ana já está chegando. Isso, oba! Oi, Ana! Bem-vinda! Muito obrigada! Nossa, eu tenho muito a Bem-vinda! agradecer esse convite maravilhoso. Uma alegria muito grande estar aqui com você, Simone. Eu estou tentando abaixar um pouquinho o meu celular aqui. Gente, a Ana Cristina, minha mais nova amiga de infância, a gente, né? É a mais nova amiga da infância, nós nos conhecemos aqui pela internet, as maravilhas da tecnologia em tempos de pandemia, há muitos ganhos e nós temos que estar alertas para esses ganhos maravilhosos e Verdade. a boa utilização desses ganhos maravilhosos. Então, a Ana é uma dessas coisas maravilhosas que aconteceu na minha vida, conhecê-la e poder compartilhar o saber dessa mulher que aceitou esse convite e que está super disposta aqui a contar para nós a experiência dela. A Ana Cristina Pegoraro é psicóloga e é especialista em gerontologia, me ensinou um monte de coisa sobre isso que eu não sabia e nós aqui combinamos de que hoje ela vai falar sobre o envelhecimento e a contribuição da logoterapia nesse processo. Tá? Se vocês tiverem perguntas, coloquem aqui que na medida do possível eu vou encaminhando essas perguntas para a Ana. Mas como ela tem muita coisa maravilhosa para contar, vamos deixar ela falar, tá? Só para lembrar uma coisinha, nós temos um canal no YouTube e as nossas lives, as palestras e as aulas abertas ficam lá no canal do YouTube. E essa conversa aqui com a Ana vai para o canal do YouTube, vocês vão poder assistir de lá e vão poder compartilhar com outras pessoas. Mas vamos deixar a Ana falar. Olha, graças Ana. a Deus, que legal. Ô, Simone, mas que carinho. Eu fico assim até sem palavras, porque você sabe que agora mesmo eu estava ajeitando aqui esse novo suporte aqui, né? Essa novidade para mim do celular usado dessa forma, e eu fiquei pensando, meu Deus, como a vida é interessante, né? A vida me trouxe muitos amigos novos nesse período de pandemia, e a Simone é uma bênção que veio, assim, a gente tem se falado muito sobre a logoterapia desde o semestre do ano passado, não semestre passado, o ano passado. E agora
você que me fez a indicação da Solange Freitas, que também se tornou uma amiga querida, né? Que eu estou esperando. Faz um trabalho maravilhoso. Maravilhoso. Eu já participei de cara de um grupo de estudo, estou em outro grupo de estudo com ela, e ela é uma pessoa que me inspira aqui como psicóloga, e eu estou contando os dias para chegar a fevereiro do ano que vem para iniciar o meu curso de especialização pelo Instituto Mineiro de Logoterapia, que ela coordena junto com a Heloísa. Então, eu estou muito feliz. E foi você que me deu essa dica. E aí eu falei, meu Deus, bom demais. Assim, como Deus é bom, de repente coloca na vida da gente, quando a gente menos espera, pessoas tão especiais. Então, você também é uma bênção que eu agradeço a Deus por ter chegado na minha vida e ter me feito esse convite. E, além de tudo, estar assim tão aberta ao diálogo, né? Tem uma sabedoria imensa da logoterapia, que eu espero um dia chegar perto, né? Mas como alguém que estuda por si a logoterapia já há muitos anos, desde a minha formação na universidade, e o Frankl foi um dos autores que me guiou quando eu fiz a minha dissertação do mestrado, isso tem 10 anos, mas é muito atual o tema, né? Eu fiquei muito contente quando eu soube que você já pesquisou Viktor Frankl naquele momento, né? Porque já tinha percebido este chamado e já tinha percebido o quanto a logoterapia tinha conexão com a tua visão de mundo, com a tua visão de ser humano e com a tua proposta de trabalho, né? Tem tudo. Mas conta pra gente, Ana, o que você faz com relação a essa questão da finitude ou com a questão do envelhecimento. Qual é o seu trabalho? Na prática, o que você faz? Bom, eu sou professora universitária, né? Eu dou aula de psicologia na PUC Minas. E dentro da PUC, nós temos vários projetos com idosos. E eu, há 15 anos e meio, coordeno projetos com idosos. Então, foram 4 anos projetos em Arcos, 10 anos e meio no Coração Eucarístico, e agora, desse ano, do início do ano para cá, em Contagem. Então, eu tenho, além de atender no consultório, eu atendo muitos idosos na clínica e faço atendimento domiciliar também. É o que eu menos faço pela questão do tempo, mas eu tenho alguns idosos que eu atendo no domicílio. Então, eu tenho assim... E no hospital, gente, eu trabalhei muitos anos em hospital e eu trabalhei muito com idosos dentro de CTI, né? No atendimento específico a idosos, em casos de doença graves de final de vida. Então, cuidados paliativos é uma área também que me interessa, porque eu já venho trabalhando há muitos anos e eu também sou professora de 2 cursos de pós em cuidados paliativos e em gerontologia. Então, é uma prática diária junto com idosos. Parece que ficou escuro. O que aconteceu? Ficou escuro aqui. Ah, voltou. Não, para a gente tá bom. Então, me conta uma coisa, Ana. Nessa tua prática diária de consultório, de hospital, de sala de aula, o que você identificou nesses 6 meses que nós estamos vivendo numa situação inusitada, que nós não estávamos sequer imaginando algo assim ou preparados para isso? Verdade. Então, há 6 meses, nós temos na nossa rotina a vivência numa pandemia. Verdade. O que você tem identificado com as pessoas quando elas se dão conta do seu processo de envelhecimento neste cenário de pandemia? O que mudou? Olha, Simone, tem várias coisas aí. Por exemplo, quem está se descobrindo velho agora, né? Porque tem muita gente que com esse período de pandemia, que a gente está no isolamento, as pessoas começam a ter contato com elas de uma forma diferente. Eu acho que muitas vezes a gente vê o quanto que a solidão, muitas vezes, que afasta a gente das pessoas, porque, olha só, nós somos seres relacionais, nós somos seres de relação.
Então, estar no presente é o mais interessante para nós. A gente quer abraço, beijo, sentir o cheiro das pessoas, olhar no olho das pessoas, né? Isso faz muita falta. A Silvia Lane foi uma grande psicóloga social, ela falava toda psicologia Maravilhosa. maravilhosa, ela falava toda Maravilhosa. psicologia social, porque nós somos seres sociais, né? Nós somos seres relacionais, nós precisamos um do outro. Então, assim, na velhice, o que a gente vê? A gente vê sempre uma necessidade de fortalecimento dos vínculos, porque muitos vínculos vão se perdendo, principalmente nas velhices mais velhas, das pessoas com mais de 80, 90 anos, né? Então, era isso que eu queria que você situasse para a gente. O que é velhice? O que você se considera velhice? O que é uma pessoa velha hoje em dia? Uma das coisas dentro de algum critério, dentro de algum critério. Olha, eu digo para você que é uma das coisas mais difíceis de conceituar, sabe? Porque a velhice, eu vou falar uma palavra que é quase um palavrão bem grande, ela é idiosincrática. O que quer dizer isso? Cada um tem a sua velhice. Então, cada um vai ser velho do seu jeito, porque nós todos somos diferentes, a gente tem uma subjetividade única, que nós vamos construindo ao longo da nossa vida, com as nossas experiências, né, com as experiências dos outros, que nós aprendemos também, com a nossa vivência. Então, cada um age de um jeito, pensa de um jeito, faz de um jeito as coisas, ama, sonha, se projeta, ou seja, as pessoas são únicas, né? Então, a gente tem, assim, um caminho muito diferente. Então, conceitual, que tem um autor que fala, o Renato Veras, ele é ótimo, ele é da UERJ e coordena a Universidade Aberta ao Idoso, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A gente até trouxe ele uma vez para um evento nosso aqui, eu tive a oportunidade de conversar muito com ele. E ele fala, como que você caracteriza a velhice? Pelo físico, pelas artérias, pelo cérebro, por quê? Então, assim, a gente tem leis que facilitam, como o Estatuto do Idoso, né? Entre outras leis, né? Que a Política Nacional do Idoso, que fala, a própria OMS, a Organização Mundial da Saúde, que velho é aquele que tem de 60 anos ou mais, a partir de 60 anos, é o primeiro parágrafo do Estatuto do Idoso, para os países em desenvolvimento como o Brasil, né? Como o nosso, e 65 para os mais desenvolvidos, né? Para os desenvolvidos já. E agora, será que é assim mesmo? Conceituar envelhecimento envolve muitos fatores. Fatores de funcionalidade, de questões cognitivas, de capacidade de desenvolvimento na vida. Então, é muito relativo. Por exemplo, Simone, eu tenho uma das participantes do nosso projeto na PUC, né, que ela já está conosco há muitos anos, mais de 10 anos. Eu fiquei 10 anos e meio com esse projeto, saí em dezembro, estou em outro, mas acompanho, né, porque ela é uma pessoa que se relaciona comigo, e ela fez 94 anos agora, em março. E ela cuida de uma idosa de 84, ela passa a noite com ela troca fralda, ela ajuda a cuidar. Ela tem 10 anos a mais, ela tem 94 anos. Ela faz dança, ela dança cigana, ela participa do projeto, ela tem um outro grupo de estudo. Quer dizer, olha, essa idosa de 94 e essa de 84, que diferença tem? Quem está mais velho aí? Né? Então, às vezes, por exemplo, nós temos na nossa sociedade uma marca com relação à aposentadoria, por exemplo. Se aposentou, as pessoas falam, é um aposentado, como se tivesse ganhado um carimbo, né? Já está velho, que velho, né? Inútil. Aposentou, é um aposentado, né? E aí, olha só, é um aposentado. Aposentadoria, para quem trabalha em minas subterrâneas, são 15 anos de trabalho. Então, você entra com 18, sai com 34, 35, você já é um aposentado, você é velho. E em muitas situações, eu trabalhei no CTI que atendia muitos silicóticos, porque é uma doença silicose que os pulmões vão enrijecendo em função do pó que eles respiram embaixo da mina, né? E um rapaz de 34 anos que morreu após 15 anos de trabalho, com uma fisionomia extremamente envelhecida, um corpo envelhecido, com 34 anos. Quer dizer, isso é muito relativo, né? Então, o Rubem Alves até ele tem um texto que ele fala aposentada, é como se a gente aposentasse, fosse para uma cadeira e a gente ficasse lá esperando a morte chegar. Né? Então, será que é isso? Quer dizer, a sociedade, nós também,
ela tem uma coisa muito forte com relação à velhice no sentido mais de estigma, né? Como se o velho fosse inútil. Então, o que a gente tenta fazer com o nosso trabalho, com os nossos projetos, é justamente trazer uma visão fora desse paradigma. Porque nós temos pessoas de várias idades que fazem inúmeras coisas e que dão um banho na gente que está mais novo. Quer dizer, eu já estou na velhice, mas eu estou na velhice jovem, vamos dizer assim. Né? Mas assim, eu tenho alunas no meu projeto, participantes, que têm mais de 80, 90 anos e que dão um baile na questão fisiológica, na dança, na funcionalidade, e muitas pessoas de 40, de 50, de 60. Então, esse conceito ele é relativo, é preciso você fazer um apanhado da história, né? Uma avaliação dos hábitos. Agora, uma coisa muito interessante é que eu, por exemplo, toda vez que eu inicio um trabalho, uma aula, qualquer coisa que eu vou falar de envelhecimento, eu falo do Viktor Frankl, quando ele cita no livro Em Busca de Sentido, que ele inverte isso. Porque o nosso país ainda valoriza muito os jovens. O Kalash, que é um geriatra muito conhecido, ele fala que o Brasil é um país de jovens de cabelinhos brancos, porque nós estamos enfrentando um envelhecimento populacional absurdo. Né? Se hoje a gente tem criança esperança, a gente vai ter que ter velha esperança também, porque a gente vai precisar de política de cuidado, né? Porque os velhos estão, assim, a gente vai ter... Olha para você ver, o IBGE fala que a gente tem hoje em torno de 30 pessoas velhas, né, aqui no Brasil, para cada 100 crianças. Mas em 2050, que está pertinho, 2050, nós vamos ter 172 velhos para cada 100 crianças. Então, vai impactar todos os setores da sociedade. E aí, assim, a gente fala, como que... Então, a visão do velho está mudando muito. Quando eu fiz 60 anos, eu estava dentro do congresso da SBGG. Eu falei com meus amigos, estou virando velho oficialmente pela lei aqui no Congresso de Velhice. Estou fazendo 60 Que bom! anos. Que bom, né? Pelo menos estava lá trabalhando, era uma época que eu estava na diretoria até da sociedade, então eu estava lá toda empolgada na organização do Congresso. Eu falei, estou fazendo aqui, porque a gente quase todos os meus aniversários, quando o Congresso está acontecendo, o Mineiro, eu faço lá. Aí eles falaram, meus colegas geriatras, você está fazendo 60, é o 40 de 20 anos atrás. É verdade. Aí o Renato Veras, num dia que nós fomos, que ele estava aqui em Belo Horizonte, eu falei do conceito de velhice, que ele comenta, né, que eu utilizo nas minhas aulas, ele falou, eu tenho uma melhor. Uma idosa participante da UNAT, ela fala que velho é quem tem 20 anos a mais que a gente. Então, assim, quem é esse velho, né? Agora, eu falo assim do Frankl, que o Frankl fala, ele inverte. Os jovens é que deveriam invejar os velhos, porque os jovens eles têm o tempo futuro, eles têm essas possibilidades no futuro, mas os velhos têm o patrimônio do passado. Os jovens ainda não tiveram tempo de construir, mas Ana, esse patrimônio do passado é maravilhoso. Ana, você está respondendo a uma pergunta que uma pessoa acabou de colocar. Clarindo Anjos. Ele escreveu assim, tenho envolvimento com a Universidade Aberta da Terceira Idade pela Universidade do Estado da Bahia. E pela logoterapia, é a pessoa que descobre o sentido. Sim. Aí ele pergunta, como trabalhar nos idosos a vivência da velhice, dando sentido para aqueles que não têm essa consciência da bela velhice? Você está respondendo isso. Né? Você está falando de apontar para a pessoa, mas não ensinar para ela, né? Mas assim, usar instrumentos e ferramentas para que essa pessoa se dê conta do patrimônio que ela tem. Verdade. Gente, olha, Simone, olha, ele trabalha com a Universidade Aberta, que bom, porque primeiro, a gente faz um fortalecimento desses vínculos, que é muito importante a gente ter como seres relacionais. Então, quando os idosos estão participando da Universidade Aberta, eles vão se conhecendo uns aos outros. Agora, isso que o Frankl fala, né, que a gente valorizar a nossa história, eu acho que uma forma da gente ajudá-los, que o Frankl mesmo diz que ele, como médico, não podia receitar sentido para ninguém. Né? E nós,
como qualquer profissional que fosse, seja psicólogo, pedagogo, assistente social, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, TO, seja o que for, até dentro da nossa família, nas nossas relações mais íntimas, pessoais, nós não podemos receitar sentido para ninguém, nem dar sentido para ninguém. A pessoa precisa encontrar, né? Ela encontra o sentido. Mas o que nós podemos fazer é ajudá-lo a encontrar o seu sentido. Então, essa ajuda, como o Frankl mesmo diz, né, é um incentivo à valorização da sua vida, na sua vivência diária, a vida, fazer com que esse patrimônio seja valorizado, né? Na velhice, principalmente, ele traz muitos casos onde ele mostra como que a vida pode ser vista, né? Ser ressignificada de uma outra forma. Então, por exemplo, eu não vou poder falar para a pessoa como que ela vai encontrar isso. Mas, olha, lembrei de uma metáfora, me veio aqui agora, que eu ouvi do Roberto Freire na década de 70, que foi um grande psicólogo, trabalhou na área humanista. Ele fez uma comparação, uma metáforazinha, falando assim, o psicólogo é como o jardineiro. Ele molha a plantinha para que a plantinha sozinha desenvolva todo o potencial que ela tem na raiz. Então, você vai molhar e a pessoa vai desenvolver por ela, porque é de dentro para fora. Como Jung também fala, quando a gente olha para dentro da gente, a gente acorda, porque a gente entra em contato com o nosso eu verdadeiro. Então, o que acontece nesses grupos, né? Um incentiva o outro, há um fortalecimento dos valores, das conquistas. Então, tem oficinas, por exemplo, que a gente chama assim, um dia com fulano. Então, a dona Mariazinha, que sabe fazer um ponto de crochê ou sabe fazer uma aplicação de uma flor, ela vai ensinar isso. Então, os idosos têm oportunidade de mostrar tudo o que eles sabem, e isso que eles sabem é muito valorizado. E também as situações são compartilhadas de vivências, porque a gente escuta muito a demanda deles. Então, teve uma época que eles me pediram muito, a gente quer fazer assim... A gente quer ter algumas palestras, algumas coisas sobre morte. A gente quer falar sobre a morte. Então, a gente começou a fazer algumas palestras sobre a morte, porque é diferente a consciência de finitude que nós vamos adquirindo com a maturidade do que a consciência da morte em si. A Simone de Beauvoir já falava isso naquele livro A Velhice, maravilhoso, né, Simone? Maravilhoso. Maravilhoso. E ela é uma escritora maravilhosa, nossa, uma mulher assim, pensar. À frente do tempo dela. Vale a pena ler Simone de Beauvoir, mas ela tem algumas coisas muito preciosas. Preciosíssimas. A Velhice. Uma pesquisa linda que ela fez, e ela foi muito criticada na época, início da década de 70, acho que para nós aqui a edição é de 71, se não me engano. Mas ela foi criticada por tudo e todo, a vida inteira, né? Mas a vida inteira. Agora, com essa obra especificamente, falavam assim, mas você é uma jovem, como é que você vai escrever de um tema tão mórbido? Né? Escrever de velhice? Em 87, o próprio Skinner, 84 ou 7, não me lembro, ele criticou uma palestra que ele foi convidado, onde o tema era crescimento e envelhecimento. Ele falou, não vou, porque uma coisa não combina com a outra. Né? E hoje a gente sabe que não tem nada a ver. Né? Então, é porque a gente cresce, amadurece e aprende do início ao fim. De quando a gente nasce até quando a gente morre. Né? Então, essa consciência da importância do aprendizado, ela também é muito grande. Então, quando as idosas, os grupos, né, elas estão trabalhando, elas estão produzindo, porque a produção, ela não é só econômica, né? Ela é muito social, né? É muito pessoal. Então, quando você se envolve, a gente já vê isso em muitos artigos, muitas pesquisas, você se envolve com coisas positivas, você se envolve em projetos sociais, você se envolve em projetos de aprendizado. Olha, Simone, um dia eu estava lá na universidade, chegaram 2 freiras me pedindo para se inscrever nas aulas de informática do nosso projeto. E aí eu falei, claro, pode se inscrever. Imaginei uns 50 e poucos, 60 anos para uma delas e uns 78, 80 para outra, no máximo.
E aí eu falei, bom, perfeitamente, vamos fazer a inscrição. Aí a mais jovem falou assim, olha, eu trouxe a minha amiga, porque ela acabou de receber um cargo na congregação e ela precisa aprender a ligar o computador, porque ela não sabe nem usar. Aí essa mais velha falou assim, ô professora, você acha que eu aprendo? Porque eu estou muito feliz que agora eu tenho um novo projeto de vida. Eu sou a secretária da Madre Superiora. E como eu sou a única que falo francês, eu, quando recebemos textos em francês, eu traduzo e eu tenho que digitar. Mas eu não sei nem ligar o computador. Aí eu falei, nossa, irmã, só o fato da senhora ter vindo aqui pessoalmente, a senhora nem ligou, né? Tá óbvio, isso tá maravilhoso, a senhora já ganhou o curso. Ela falou, mas eu tenho 97 anos. Eu falei, o quê? Não. 97 anos. Eu falei, irmã, a senhora Que tem sorte como linda! surdo. Quer dizer, Sabe? Vem cá que eu quero te abraçar, você é maravilhosa. 97 que anos. isso nós podemos dizer que é uma pessoa saudável, física, psíquica e noeticamente, e noeticamente. Né? Para quem conhece a logoterapia, para quem estuda a logoterapia, a gente sabe dessa importância de considerar as muitas dimensões que Frankl nos propõe. Muito rapidamente, Frankl diz que o ser humano é um ser multidimensional e interdimensional, porque essas dimensões elas se relacionam uma com a outra, elas não são separadas. Então são 4 dimensões: a dimensão física, a dimensão psíquica, a dimensão noética, que pode corresponder à ideia e à noção de espiritualidade, que não tem a ver com religiosidade, mas tem a ver com a ideia de espiritualidade. Precisaria explicar isso com um pouco mais de cuidado, mas vocês vão encontrar bastante material sobre isso no meu site, na Gil 3, pode procurar lá que tem bastante coisa. E a outra dimensão é a dimensão social, no qual o ser humano está inserido. Então a gente tem que considerar essas 4 dimensões e a inter-relação entre essas 4 dimensões. Quando eu considero tudo isso, eu estou considerando o ser humano na sua integralidade. Sim. E na sua unicidade, porque sim, cada ser humano é único. Sim. Então, bem rapidamente. Não, muito bom Ana, você trazer isso para nós, né? Para ter uma compreensão dessas dimensões, né? Elas são importantíssimas. E a dimensão noética é uma dimensão que não acaba, que não morre, né? No sentido assim, a que leva, já está vinculada às nossas intuições, né? Talvez você possa explicar até melhor do que eu, mas é o que ajuda, por exemplo, o indivíduo diante de situações imutáveis do destino, encontrar sentido no sofrimento, não é? E eu falando nisso, eu me lembrei aqui, quando eu fiz minha pesquisa do mestrado, eu trabalhei com mulheres maravilhosas de 80 a 100 anos. E uma delas, ela teve 3 filhos e ela perdeu os 3 filhos. E quando eu a conheci, os netos moravam com ela e ela tinha uma bisnetinha pequena, que hoje já deve ser uma moça, né? E ela me falou uma vez assim, eu agradeço a Deus porque pela vida que eu tive. Não foi fácil, mas foi uma vida maravilhosa. Porque, olha, eu sofri muita coisa. Primeiro, a minha filha, com 30 anos, foi assassinada pelo marido num crime passional. Eu pedi a guarda dos meus 3 netos, o menorzinho era um bebê. Eu consegui a guarda dos meus netos. Depois, meu marido desenvolveu esclerose lateral amiotrófica, uma doença degenerativa terrível, né? Muito, muito complicada. E ela cuidou do marido até ele morrer, com os netos em casa, cuidando e tudo. Passaram-se alguns anos, durante o mesmo ano, ela tinha 2 filhos, o caçula era a paixão da vida dela. E o outro mais velho, que ela também se relacionava muito bem, mas o mais novo era aquela ligação assim especial. E, no início de um determinado ano, o mais velho teve um infarto fulminante e morreu no início do ano. Poucos meses depois, mais perto do final do ano, talvez 6, 8 meses depois, o mais jovem teve um câncer fulminante também, de poucas semanas,
e faleceu. E ela falou, eu ver um filho no caixão é uma tristeza muito grande. Eu vi os meus 3. Mas eu digo para você, sabe o que me ergueu? É a minha fé. Eu acredito em Deus dentro de mim. Mas não é uma fé bobinha, não. É uma fé ativa, que eu busco a hora que eu quero. Sabe por quê? Meu pai disse quando eu era criança que eu era topetuda. E quando eu cresci, virei adolescente, eu fiquei mais topetuda. Aí eu fui no meu médico geriatra outro dia, ele falou, sabe por que você está vivo até hoje, com quase 80 anos, passando tudo que passou e levando a vida que leva? Porque você é topetuda. Ou seja, você enfrenta a vida, né? Você busca recursos para você encontrar sentido em todo o sofrimento que você tem. Ela falou, eu criei os meus 3 netos, eles todos são formados, agora eu ajudo a criar a minha bisneta. E eu tenho meu grupo de estudo, que eu não falho nunca, toda semana eu estou estudando. Então, eu viajo uma vez por mês, com toda a dificuldade, artrose, etc. e tal. Mas ela falou, é isso que me faz viver. Eu olho para trás e falo, obrigada a Deus pela vida que eu tive. Ana, você está tocando num tema muito importante na logoterapia. O nome que o Dr. Frankl dava para isso é um nome poético, que eu adoro essa expressão. Mas ele chamava isso da força desafiadora do espírito. Ele dizia que dentro de todos nós, seres humanos, há uma conexão possível com essa força desafiadora do espírito. E nós podemos acessar essa força desafiadora do espírito em qualquer situação. Apesar das dificuldades, apesar das adversidades, apesar dos conflitos. Não é uma visão simplista, não é uma visão de autoajuda. A logoterapia não tem nada a ver com isso. A logoterapia é extremamente profunda, tem bases extremamente sólidas de filosofia, de antropologia. Mas o Dr. Frankl dizia, esta capacidade de transformar o sofrimento que todo ser humano, em algum momento da sua vida, irá enfrentar, essa capacidade de transformar o sofrimento em triunfo, todos têm. Se vamos acionar essa capacidade, é outra conversa. Se vamos acionar sempre, algumas vezes, ocasionalmente, é outra conversa. Agora, a capacidade existe. E a isso ele chamava lindamente, poeticamente, da força desafiadora do espírito. Que numa linguagem mais atual, até alguém aqui escreveu resiliência, numa linguagem mais atual, nós podemos até traduzir isso como o que hoje se nomeia como resiliência. Porém, no começo da logoterapia, essa expressão resiliência não existia. Ou, pelo menos, não existia aplicada às ciências humanas. Existia aplicada às ciências exatas, num outro conceito completamente diferente, né? E a respeito de resiliência, existe um autor que eu gostaria de indicar para quem se interessa por isso, que chama-se Boris Cyrulnik. O Boris Cyrulnik, ele fala sobre tutores de resiliência. São livros maravilhosos. Eu recomendo que vocês pesquisem sobre esse autor. Também temos alguns comentários e alguns artigos e indicações de livros no nosso site, agir3.com.br. Mas eu recomendo fortemente a leitura desse autor. Trabalho maravilhoso, né, Simone? Eu acho que assim, e o Frankl, voltando nele que você disse da bravura, ele também cita que ele tem muito, não lembro se a palavra que ele usou foi orgulho, mas ele se sentia muito feliz de ter vencido, né, o passado, da forma como ele passou, com bravura, o sofrimento nos campos de concentração, apesar dele saber que essa experiência dele não ia causar inveja a ninguém,
porque nós não gostaríamos de estar lá, porque, como ele mesmo dizia, por mais que se mostre em documentários, filmes, e ele conte, e qualquer um fale e conte as histórias vividas no campo, nos campos de concentração, teremos apenas uma pálida ideia, porque a realidade era muito mais dura. Né? Então, assim, como que as pessoas suportaram isso e deram a esse sofrimento assim, um sentido muito grande de valer a pena e de acreditar que poderia fazer todo o sentido nas escolhas futuras, inclusive, porque ele gostava daquela frase do Nietzsche, né? Quem tem por que viver suporta qualquer como. Então, tinha um como. Ele gostaria de encontrar a família, principalmente a esposa, né? Então, ele tinha esse como. Esse como, ele era promotor, provedor de sentido. Então, essa senhora que eu contei o caso, ela tinha os netos, ela tinha bisnetos, eles eram promotores de sentido, né? Então, e a gente pode encontrar isso nas ações, a gente pode encontrar isso nas atitudes criativas que a gente tem, dos valores criadores dele, né? Vamos dizer assim. E quando o idoso está com o outro compartilhando e falando a mesma linguagem, em função da fase, da faixa etária, de tudo que estão vivendo, filhos já crescidos, fora de casa, netos, às vezes morando sozinhos, né? Então, ali eles criam uma rede de contatos e de amizade e começam a buscar essa alegria, né? Às vezes um fala assim, trouxe a fulana, está deprimida, sozinha em casa, e aí eu falei, não pode não, vamos lá para o grupo que você vai melhorar. E a pessoa começa a melhorar, começa a fazer amizade. Aí você tinha me perguntado no início, e o de ficar sozinho hoje por causa da Covid, né? Então, muitos estão sozinhos ali, que a gente tem que ver, a solidão é um grande desafio para todos nós, principalmente na velhice. Vai se morrendo as pessoas mais queridas, né? As pessoas vão perdendo amigos, porque quanto mais velho vai ficando, a possibilidade de morrer torna-se maior, porque a gente pode morrer em qualquer fase da vida. Morrer não é coisa de velho, morrer é coisa de vivo, de ser humano vivo. Morrer é coisa de vivo, é exatamente isso. Né? Porque tem tanto medo da morte, você morrer faz parte. É a regra do jogo. É muito interessante. A gente que trabalha muito com esse tema, a gente escuta muita coisa e vê muita coisa. E o que eu acho interessante, às vezes até lembrei aqui, tá vendo que a gente vai pulando para uma coisa para outra, Simone? Depois você me traz aí para o pensamento da Covid. Eu lembrei do Gilberto Gil aqui agora com aquela música. Não tenho medo da morte, mas medo de morrer, sim. Então, a gente ouve, vê muito mais o medo do processo de morrer do que da morte em si. Isso. Porque, assim, morrer é um fato, vai uma hora parar, acabou, né, essa existência. Mas e o processo de morte? Como é que você vai morrer? De repente, eu quero morrer dormindo, não vejo nada, acabou, né, a melhor morte que tem, morreu, teve um infarto fulminante. Ai, que bênção para ele, coitada da família, né? Então vem assim, o que é que você quer? Não, ficar dando trabalho, ficar muito tempo doente, ficar velho doente, não. Então, assim, é uma coisa interessante a gente pensar nisso, porque nós realmente não sabemos desse processo, né? Mas a gente se prepara todo dia para uma vida melhor, inclusive para enfrentar problemas desse tipo que não sabemos como teremos. A Ana Cláudia Quintana Arantes lançou um livro recente agora, Maravilhoso o trabalho dela! Maravilhoso! Eu até mandei um zap, falei, Ana, que bênção é essa que você trouxe para nós? Eu fiquei arrepiada, seu livro é simplesmente maravilhoso. E ela começa com uma história linda do paciente P, que ele chegou com 40 e poucos anos, um câncer avançadíssimo, quer dizer, super jovem, e ele enfrentou aquela fase final com uma integridade, com uma lucidez, com a família abraçando, a família junto. Então, ele teve um processo de morte maravilhoso, porque ele sabia que era inevitável a morte, né? Mas ele teve uma compreensão e deu um sentido a esse sofrimento que o filho me lembro se 12 ou 13 anos, abraçou assim e falou, pai,
pode morrer tranquilo, você já me ensinou tudo que o senhor podia me ensinar para eu enfrentar a vida. Quer dizer, situações que a gente fica emocionado de ver, né? Porque como que é maravilhoso quando a pessoa se entrega, né, para essa busca, essa abertura do encontro com o sentido. A vida muda completamente. Né? E essa visão tão diferente da morte, ela vem depois, vamos dizer assim, dessa nova onda, né, que lentamente a gente está entrando, essa nova forma de pensar que nós estamos nomeando de cuidados paliativos, Sim. que pouquíssima gente conhece, pouquíssima gente sabe o que é. Mas, assim, isso você sabe melhor que eu, porque você trabalha com isso, né? Mas eu passeio bastante por esse universo. Embora eu não seja profissional de saúde, eu sou pedagoga e administradora, né? Mas eu sou uma gestora de saúde. Então, quando começa lá no passado os trabalhos de uma enfermeira chamada Cicely Sound, né? Com uma visão completamente diferente do processo de morrer, lá naquele tempo, que a gente ainda não conhece, que dirá naquela época. Depois veio uma pessoa maravilhosa, chamada Elizabeth Kubler-Ross, que também mudou completamente a maneira de entender o processo do morrer. Então, essas mulheres foram algumas das principais pessoas desse movimento revolucionário de ver a morte como parte da vida. Né? E não precisa ser trágico, e não precisa ser horroroso, né? E não precisa acabar com a vida dos que vão sobreviver e dos que vão ficar dos enlutados, embora seja sempre bastante difícil, bastante sofrido, há que se ter muito respeito, mas foi aos poucos mudando essa visão. Então, gente, quem aqui nunca ouviu falar em cuidados paliativos, procura, porque é a salvação da nossa pátria, é a salvação da nossa vida, é a chave que vai mudar, porque quando você começa a entender que isso faz parte e que pode ser diferente e que pode ser digno e mais, pode ser bonito. Pode ser maravilhoso. Isso é absurdo, mas pode ser bonito. A gente vive de outro jeito. Saber que a morte faz parte, que ela vai chegar e que ela pode ser digna, faz com que você tenha a possibilidade de viver de outro jeito. Né? Então, assim, certeza. Quem não conhece, vai em busca. Verdade, Simone. E porque assim, a Cicely Sound e a Kubler-Ross tiveram uma oportunidade juntas uma vez, um encontro maravilhoso, né? Promover a Cicely com a questão do hospice, a Kubler-Ross com a questão da tecnologia, da morte, né? E que nos trouxeram, a Cicely Sound, eles falam, olha, eu vou estar com você para você viver o seu processo de morte até o momento que você morrer. Então, e a Kubler-Ross trazendo para nós uma compreensão, né? O paciente como professor, o paciente é que nos ensina, ele é que nos diz como que a gente deve seguir, como que a gente deve fazer, porque é ele que está nesse lugar. Então, tem histórias lindas das duas que a gente pode contar em algum momento, porque elas são simplesmente maravilhosas. Então, para quem nunca ouviu falar de cuidado paliativo, como você falou, a gente paliativo... Procure, a gente fica pensando em gambiarra, né? Vamos fazer uma gambiarrinha aqui e tal. Não, gente, tem nada a ver. Paliativo vem de uma palavra que quer dizer manto, né? Que protege... Né? Por exemplo, os cavaleiros das cruzadas durante as intempéries, os papas e bispos que as freiras teciam mantos com lãs de ovelha que eram oferecidas no altar. Quer dizer, é todo assim, um significado de proteção. Eu vou ajudá-lo. Mas não é só quando já está no processo final de morte. É desde um diagnóstico de uma doença que ameace a sua vida. Então, Ana... Vamos marcar um outro bate-papo sobre cuidados paliativos.
Vamos voltar agora para falar do envelhecimento, porque a gente tem muito pouco tempo e eu queria que você, pois é, voa, né? Eu queria que você desse, assim, uma sugestão de como é que a gente pode trabalhar essa percepção do envelhecimento neste momento do Covid-19, desse isolamento, que a gente está vivendo um estilo de vida completamente diferente. O que a gente pode fazer conosco, que se deu conta que está envelhecendo, né? E com os nossos queridos que também estão envelhecendo. O que você sugere para nós? Coisas práticas. É porque a gente não sente que a gente está envelhecendo. O outro é que nos mostra, né? O outro é que começa a nos chamar de senhor, de senhora. Então, assim, nesse período, a gente se vê numa situação assim... É verdade. Eu descobri que eu estava velha dentro do Uber, sabe, Simone? Eu peguei o Uber... Eu peguei o Uber para ir para a faculdade, para a universidade. Eu tinha uma reunião, meu carro estava no concerto, na oficina, e quando eu entrei no Uber, o moço me perguntou qual caminho eu pego. Eu falei, o mais rápido, que eu estou muito atrasada para uma reunião. Ele olhou para trás assim e falou, a senhora trabalha até hoje? Eu, aham. E fui assim, chegando com 300 anos lá. Na mesma semana eu fui comprar umas coisas numa loja e fui para a fila de idoso. Aí uma senhora falou, você sai da fila, aqui é só para quem tem mais de 60. Eu falei, serve, eu tenho. Então, na mesma semana que um te chama de muito velho, o outro te chama de muito novo, né? Então, é você com você. Então, façam coisas nesse período que possam chegar perto... Oi. Nos últimos anos, no último ano e meio, eu decidi, vamos dizer, me tornei uma senhora revolucionária e resolvi parar de tingir o cabelo. Eu tinha um cabelo cor de borgonha, avermelhado, né? E aí eu resolvi assumir o tempo. Eu chamo este modelo de modelo Nelson Rodrigues, a vida como ela é, né? A realidade nua e crua. E aí eu deixei o meu cabelo grisalho, que ele está grisalho, né? E a partir do momento que eu saí por aí com o cabelo grisalho, eu vi todo mundo me chamando de senhora. Porque antes, quando eu estava de cabelo borgonha, vermelho, eu era a mesma, né? Mas o cabelo tinha outra cor. Então, de cabelo borgonha, não me chamavam de senhora com a cara e o olhar que tem agora. Agora eu sou uma senhora, levantam no ônibus para me dar vaga, levantam no metrô para me dar vaga. Gente, e eu sento. E agradeço. Querido, obrigada. Eu não vou ficar explicando para ele que eu não fiz 60 ainda, mas tudo bem, eu sento mesmo e agradeço. E falo que adoro gentileza, que bom encontrar uma pessoa gentil no mundo. Eu já estou com 63 e vou feliz, porque ficar velha é uma conquista. Não vou ficar de horror, não. Vou ficar bem feliz que tem gente educada no mundo e que tem gente que me deixa sentar porque eu estou cansada. Isso é maravilhoso. E morro de rir, gente. Morro de rir. Se a gente está vivo, a gente tem que comemorar, né? Não, Simone? Olha só, as dicas, antes que acabe. Fazer muita coisa que gosta. Não dá para como ser relacional. Telefona para as pessoas que gostam, faz ligação de vídeo para o WhatsApp, mostra num filmezinho do celular e manda nas redes sociais que você tem como cozinhar alguma coisa, como tocar um instrumento, não ficar ligado a notícias ruins, mas assistir filmes bons, assistir... colocar música, se relacionar com as pessoas, está com saudade de alguém, liga, fazer algo que gosta. Eu quero aprender crochê, nunca aprendi, vai aprender na internet, quero pintar, nunca pintei, vai pintar, a internet ensina. Não saio, mas eu posso encomendar, a loja traz alguma coisa aqui de material. Nós, nos nossos projetos, os projetos nossos com idosos, eles estão acontecendo pelo WhatsApp. Nós fazemos os projetos, a gente tem... Hoje mesmo teve. Cada 2 vezes por semana nós temos oficinas maravilhosas que as alunas montam, a gente trabalha junto, estou presente nas oficinas. Raramente, quando tem uma reunião ou alguma coisa, que eu entro, saio, dou uma boa tarde, mas normalmente eu fico o tempo todo. E as idosas adoram porque elas discutem. E a gente tem que levar alegria, então a gente faz também charadas, a gente responde perguntas engraçadas e a gente dá
medalha de ouro, prata e bronze, para quem acertou mais, menos, mais ou menos. Então, elas adoram que vem lá depois o quadro de vencedores. Então, a gente continua mantendo o vínculo e fazendo com que a alegria chegue e elas continuam aprendendo sobre temas muito interessantes. Você tocou num ponto que é importantíssimo para a logoterapia. Uma das minhas autoras preferidas é a doutora Elizabeth Lucas, e ela tem um livro que está sempre comigo, chama-se Psicoterapia e Indignidade. Eu vou escrever o livro para você. Olha aqui, gente, olha como eu converso com a Lucas. Né? E tem um capítulo nesse livro preciosíssimo que chama A Alegria, né? O enigma da pequena felicidade. Então, o que ela nos ensina? E eu acho que é disso que a Ana Cristina está falando. A gente precisa cultivar o hábito de ver alegria nas pequenas coisas. Exatamente. Isso é alguma coisa que a gente pode aprender a fazer. A gente pode treinar, né? Porque essa história boba que eu contei para vocês, as pessoas olham para o meu cabelo grisalho e me chamam de senhora e levantam para me dar lugar. Eu podia ficar brava, eu podia ficar de mau humor. Mas não, que lindo que tem gente educada, que lindo que tem gente gentil, e que bom que levantou para eu sentar, não é? Então, assim, é uma questão de modular as atitudes. E é isso que a logoterapia ensina, modular as atitudes. Então, assim, como é que eu posso aprender a olhar para as pequenas alegrias do dia a dia? Como é que eu posso treinar essa minha visão? Como é que eu posso melhorar, me tornar excelente na percepção das pequenas alegrias do dia? Porque se eu tiver muitas pequenas alegrias no meu dia, eu vou ter a sensação que meu dia foi bom. Ainda que tenha sido difícil, desafiador, isolado, com Covid, o mundo acabando, a política está uma confusão, tem problemas na economia, a gente sempre teve. A diferença agora é que tudo está exacerbado por conta da pandemia. Mas nenhum desses problemas que a gente está enfrentando agora são novidades. Não são novidades. Eles não estavam acontecendo todos juntos e nessa proporção e nessa intensidade. Mas nada disso é novidade. Então está tudo exacerbado. Nós estamos à flor da pele. Então, neste momento, o que é um fator protetor fundamental? É isso que a Ana Cristina estava falando, é isso que a doutora Lucas nos ensina, a habilidade de identificar as pequenas alegrias da vida. Essa é a chave. É verdade, Simone. A gente exercer a gratidão por tudo, né? Os valores vivenciais do Frankl também, né? As pequenas... Olha, a gente saber diferenciar a solidão da solicitude, né? Porque às vezes a gente fica assim achando que a gente ficar junto com a gente também é algo positivo em alguns momentos. E nós estamos nos preparando para voltar ao presencial, não sabemos exatamente quando, mas quando voltarmos, né? Olha só, nós estamos elaborando um luto pela perda do presencial, né? Não estamos elaborando e nós vamos compartilhar este luto com as outras pessoas. Vamos combinar uma coisa aqui. O Instagram vai nos cortar em 2 ou 3 minutos. Tá? Instagram! Então, assim, vai cair a conexão. Tchau, obrigado! Não, peraí. E a gente vai voltar para concluir, tá? Então, a conexão vai cair, vai encerrar esse vídeo. Eu vou abrir a sala de novo, Ana vai pedir para entrar de novo, e aí a gente faz o fechamento mais uns 10 minutinhos. Ai, que ótimo! Excelente! Excelente! Tá então bom? vamos falando até ele cortar a gente, né, que mais você dá de sugestão para a gente praticar nesse tempo que nós estamos em isolamento? Uma outra sugestão importante é você tentar
A gente fala meditação, aí a gente fala, como é que é essa meditação? Então, não vamos complicar. Põe uma música suave, pega essa música até no próprio celular, senta 5 minutos. Tem músicas de meditação maravilhosa que duram 5 minutos no YouTube e ali você respira com tranquilidade. Presta atenção na sua respiração por 5 minutos. Isso vai ajudar você a entrar em conexão com você. Eu tive a oportunidade de conhecer, num congresso que eu participei, o Jon Kabat-Zinn, que é considerado hoje a referência em mindfulness no mundo. É um médico de Massachusetts, uma pessoa maravilhosa, e ele fez vários momentos de meditação conosco. E num desses momentos, ele pegou o relógio e falou, meu relógio só marca o tempo presente. E o tempo presente não é um conceito, é uma experiência. Então, cada momento que a gente vive é uma experiência. E a Clarice Lispector falava que a gente vive só de agoras. Só de agoras que se vive. Então, cada agora é o momento de se fazer mudanças. É o momento de crescer, é o momento de se conhecer. Então, através de uma música suave, através de uma meditação de 5 minutos, através de um livro que você lê, de um filme que você assiste, de uma receita que você grava ou que você troca, de um telefonema, de um jogo que você faz em casa com alguém. Se você está sozinho, você telefona e você pode jogar com alguém alguma coisa interessante, você pode fazer palavra cruzada no telefone com um amigo. Quer dizer, tem N coisas que você pode multiplicar aí dentro desse período de pandemia para que ele fique rico. Para que ele, olha, nós temos que agradecer que nós temos uma casa para ficar, nós temos um conforto, nós temos uma cama. Tem pessoas que estão vivendo a pandemia num cômodo com 10 pessoas juntas, que muitas vezes não conseguem ficar sozinha, nem para dar assim um respiro de 5 minutos, né, em função da condição social e tudo mais. Nós temos, a grande maioria de nós, uma condição muito confortável, né, no enfrentamento desse desafio tão grande que caiu de paraquedas na nossa vida em março e que nós não sabemos quando que ele vai parar. Nós temos esperança nas vacinas, agora se está falando muito. A gente espera que seja para ontem, né? Mas nós sabemos que as coisas não são assim. Mas se a gente já vê essa luzinha no fim do túnel. Então, como que a gente pode se adaptar melhor a isso? Eu queria contar uma história, mas eu estou com medo agora do Instagram nos cortar, então acho melhor contar a história no retorno, né, Simone? Pode começar se você quiser, a gente retoma. Ah, pois então eu vou contar. Uma das colaboradoras da minha pesquisa, uma mulher simplesmente maravilhosa, hoje já está próxima aos 100 anos, na época ela estava, isso tem 10 anos, né? Ela estava próxima aos 90 anos, e uma mulher extremamente espiritualizada, uma artista plástica, de uma sensibilidade assim ímpar. Para vocês terem ideia, ela tem 3 religiões. Ela é budista, ela é hinduísta e ela é católica. Então ela falava que dependendo do dia, ela acordava e falava, hoje eu vou para a missa. Ou então ela falava, eu vou para a meditação budista. Então ela já tinha ido à Índia 14 vezes e uma pessoa super especial. E um dia eu fui a uma exposição que os filhos fizeram de 50 anos de carreira. Então eu comecei a ver, logo no início que a gente começou a ter contato, eu comecei a ver que os desenhos no início que ela fazia eram desenhos com mínimos detalhes, desenhos menores, mas com aquelas linhas pretinhas, fininhas, coloridas, muito detalhe, muito detalhe. À medida que você vai caminhando na exposição, os desenhos vão aumentando de tamanho. Quando eu cheguei no final da exposição, abri uma ala grande com uns quadros imensos, assim, mais abstratos, né? Assim, diferentes, umas esculturas muito grandes. Então eu fui conversar com ela depois e tivemos a oportunidade de ficar grandes amigas, né? Ela é tia de uma grande amiga minha. Então eu fui conversar com ela e falei que você mudou muito o seu estilo, né? Pelo que eu observei aqui, eu não entendo nada de arte, mas eu falei, estou observando que tinham detalhes muito pequenos e foram mudando. Ela falou, não é o estilo que mudou, não. O que mudou foi a minha vista, a minha visão. À medida que eu fui ficando velha, eu fui enxergando pior. Então, eu tive que ir mudando a forma de trabalhar, porque eu não queria parar com a minha criatividade. Então, agora, que eu já estou bem mais velha e a minha vista não está nada boa,
eu pinto com a vassoura. Eu falei, como assim? Né? Aí ela falou, aí eu vi ela no ateliê, ela põe vários tabuleiros, desse tabuleiro de fazer bolo, mais ou menos, com tinta e vassouras. Aí ela molha a vassoura, passa na tela e vai pintando. Aí ela fala, não pode ser grande demais porque a coluna não aguenta. Ou seja, isso é adaptação, né? O ser humano tem uma qualidade que é essa disposição à adaptação que na psicologia do desenvolvimento, né, numa abordagem específica que a gente chama de life span, que é extensão de vida, a gente chama de SOC, seleção, otimização e compensação. Você tem aquele potencial ali dentro, você otimiza para compensar as perdas. Então, a vida não é vista só como perdas, a vida é vista como perdas e ganhos. Né? Olha aqui, nós temos 20 segundos. Então, vou fazer o que eu disse. Vou fechar aqui e vou abrir de novo. E aí nós fazemos as despedidas e o fechamento. Tá, pessoal? Entra de novo. Excelente. Daqui a... Oi, gente, de volta. Estamos aqui aguardando a nossa convidada maravilhosa, Ana Cristina, entrar para a gente continuar aqui e fazer as despedidas. Se vocês tiverem perguntas, coloquem aqui que na medida do possível eu vou perguntando para ela, tá bom? Aguardando a Ana chegar. Ah, quanta gente, coisa boa. Boa noite para vocês. Isto vai ficar, essa live vai ficar disponível no nosso canal do YouTube. Temos aulas, temos palestras, tem um monte de coisa disponível para vocês assistirem no canal do YouTube. As lives com os nossos convidados, lives minhas, lives do Francisco. Ah, é porque eu tô com isso. Deixa. Ah, não. Pronto, Ana. Já estamos aqui. Já estamos aqui, isso mesmo. Isso. Então vamos lá, minha querida. Agora, para encerrar, nós vamos falar mais uns 10, 15 minutinhos. Ah, que ótimo. Essa história que você contou foi maravilhosa. Eu queria, então, que você desse mais uma sugestão de como nós podemos trabalhar a questão do envelhecimento, essa percepção diferente do envelhecimento durante o isolamento social, durante esses momentos da pandemia. Você deu uma ideia maravilhosa e acho que a gente pode adequar, né, a nossa realidade, ao mundo de cada um. Verdade. Então, o que você pode sugerir para nós aqui? Olha, eu tinha falado com relação à questão da solitude, né? A gente aprender a ficar conosco bem, porque às vezes a gente quer gente do lado, muita gente do lado, e a gente quer mesmo, né, gente? Eu dou aula desde o dia 16 de março por uma tela de computador, e os meus alunos falam, eu reclamava tanto, professora, de ter que sair de casa para ir para a aula, agora eu estou morrendo de vontade de ir para a aula. Então, a gente perdeu isso, por isso que a gente está elaborando esse luto da perda dessa relação presencial, mas durante esse período, a gente pode fazer com que esses momentos sejam momentos de extrema riqueza. Por exemplo, um livro interessante, hoje você tem livros que são disponíveis online, que vocês podem
ler em conjunto com um grupo de amigas e depois fazer um dia, um momento, olha, por exemplo, toda quarta-feira, 2 horas, nós vamos discutir. Ou estudo religioso, quem tem um vínculo com a religião, né, com alguma crença, então estudar e discutir num grupo, levar um texto, discutir num grupo, ensinar ponto de tricô, ponto de crochê para alguém. Isso pode ser feito via um vídeo, alguém segura, você tece, ou você coloca o seu celular, ou você explica questões de como cozinhar, explicar falar sobre a sua história, construir, gente. Sentar e construir a história de vida, por exemplo, escrever, né, a sua história até então, está com tempo, né, Simone, fazer uma construção. Nessa linha que você está falando, o que você propõe para a gente fazer com os nossos familiares? Muitas vezes os nossos familiares não estão envolvidos nesses grupos, não estão envolvidos nesses programas, e muitas vezes eles não gostam, eles não sabem, não conhecem, têm receio, enfim. Como é que a gente pode atuar com os nossos familiares? Olha, recentemente eu vi uma idosa que, morando com o neto junto com ela, né? Ela aprendeu, para poder compartilhar com ele, ficar mais próxima dele, a jogar videogame, né? Então, ela começou a jogar videogame com o neto, né? E assim ele passou a conversar com ela e os dias foram ficando mais felizes, né? Mas vamos supor que você não esteja morando com o seu neto, nem com o seu filho, você está na sua casa e ele está na dele, nesse momento de pandemia, vocês não podem se encontrar, mas vocês podem criar alguma coisa juntos. Por exemplo, manda fotos, vamos construir, então, vamos fazer assim, uma árvore genealógica da família, mas não assim ao pé da letra. Vamos construir a história da nossa família? Mexe aí nos retratos que você tem, as fotos, e eu vou mexer nas minhas e a gente vai juntando, tira a foto, manda no WhatsApp e a gente vai construir a história da família. Vamos juntos discutir algum tema que a gente nunca discutiu. Vamos falar sobre alguma coisa, porque, por exemplo, uma das minhas colaboradoras, ela assinava 3 jornais. Ela falava, eu não quero ser uma velha parada, uma velha chata que fica fazendo pergunta da vida dos meus netos, nem dos meus filhos. Então, eu leio para poder discutir política, cinema, vou ao cinema toda semana e tal. Então, é isso. Olha, perguntar a um neto ou um filho, que filme interessante vocês me diriam que eu poderia assistir? E procurar isso na TV e assistir, discutir esse filme com as pessoas. Falar, olha, vamos fazer hoje, eu vou te dar uma receita bacana que eu faço há muito tempo, faz aí, eu faço aqui. Vamos ver o que é que a gente pode compor disso, lembrar dessa época que às vezes eu fazia quando vocês eram pequenos. Olha, tem muita coisa que pode ser feita nesse sentido, entendeu? Assim, Ana, a gente recebeu aqui uma pergunta que eu acho super importante. Ela pergunta o seguinte: e para aqueles que não estão ambientados nas redes? Olha, para aqueles que não estão ambientados nas redes, é um desafio. Tanto é que a gente tem nos projetos, tem um projeto, esse do Coração Eucarístico, que tem uma oficina de smartphone para ensinar o idoso a usar o smartphone, que é a realidade atual. Por exemplo, usa mais o telefone, quem não consegue se habituar à rede de jeito nenhum, faz uma chamada de WhatsApp, de vídeo no WhatsApp, e ele vê a pessoa, né? Porque às vezes ele tem o WhatsApp no telefone, mas se ele não tiver, só tem o fixo, ele usa os recursos do fixo, porque assim, é um desafio rede social hoje em dia. Eu, por exemplo, não tenho para divulgar e falar, porque eu já não dou conta de tanto trabalho que eu tenho no próprio e-mail, no WhatsApp e tudo mais. Mas para momentos que eu quero assistir coisas importantes e interessantes dos meus amigos ou que me indicam, eu vou e assisto. Mas eu estou me adaptando, gente. Eu não sabia como fazia aula online, eu tive que aprender. Então, às vezes, é o momento desse idoso também buscar esse aprendizado, né? E ele também enfrentar esse desafio. Quando não há recurso nenhum, então que ele utilize o recurso que ele tem, né? Nesse sentido, usar mais o fone, fazer mais coisas, mais leitura, conversa com os amigos, assistir coisas interessantes na TV, fazer trabalhos manuais que enriqueçam. Quer dizer, ou seja, ele tentando
encontrar coisas para que o dia dele seja um dia interessante, para que o dia dele seja um dia que tenha valido a pena, que ele faça coisas que ele produza, que ele está exercendo a sua criatividade. Então, são milhões de coisas aí que podem acontecer, né? E aprendizado. Por exemplo, eu separei aqui duas falas, uma de uma colaboradora da pesquisa e a outra de um filósofo francês, Albert Camus, né? que estão na minha dissertação do mestrado, todos dois. E aí eu queria ler para vocês a primeira, que é de uma mulher maravilhosa que morreu um mês antes de completar 103 anos. Eu fui à festa dela de 100 anos, sabe o que ela ganhou? Um tablet. E ela falava francês fluentemente, inglês fluentemente, o português. Se você tivesse alguma dúvida, você ligava para ela, ela falava, está correto, não está. Uma mulher que, aos 98 anos, se tornou renal crônica, o médico falou, vai agora para hemodiálise. Ela falou, não vou. Nunca ninguém me mandou para hemodiálise. Ele falou, nunca nenhum paciente disse, não vou, quando eu mandei ir. Ele falou, então eu sou a primeira, doutor, porque eu não vou. Eu vivi 98 anos sem a máquina, não é agora que eu vou para a máquina. O senhor me manda fazer o que o senhor quiser. Ele falou assim, eu vou te dar uma dieta, mas a dieta é tão rigorosa que a senhora vai me pedir a máquina na semana seguinte, se não antes. Ela continuou com isso mais 5 anos, com a dieta. Ela não foi para a máquina. Ela fazia coisas gostosas para todo mundo comer, mas ela não comia. Ela esteve na dieta firme, já tinha tido 5 infartos, uma mulher de uma força. E olha o que ela falou. Isso ela disse aos 98. Eu gosto muito de estudar. E uma das coisas que a gente tem que estudar é religião. Eu sou apaixonada por São Paulo. Eu fiz um trabalho da vida toda de São Paulo. Eu acho que até eu dei uma cópia para fulana, uma amiga. Agora eu estou estudando as epístolas, uma por uma. Romanos todinho, Coríntios a primeira, a segunda, Efésios, Gálatas. Agora eu estou no computador com os Colossenses e tenho que estudar. Com 98 anos. E ela dizia que uma amiga disse, você é a pessoa mais burra que eu conheço, porque toda vez que eu ligo para você, você está estudando. Você não vai aprender nada nunca. Ela fala, gente! Enquanto eu for viva, eu tenho que estudar e eu tenho que aprender. Enquanto a gente for viva. Essa burrice me interessa. Essa burrice de estudar até os 98 anos, isso me interessa. Que bênção. Isso é maravilhoso. E aí, gente, para encerrar, eu ia falar essa fala do Camus, que tem tudo a ver com o nosso amado e querido Viktor Frankl. Ele fala o seguinte, perder a vida é uma ninharia e terei coragem quando for preciso, mas ver-se dissipar-se o sentido da vida, desaparecer nossa razão de existir, eis o insuportável. Né? Nossa, então, que maravilha! Maravilha! Que perfeito para encerrar esse bate-papo lindo que nós tivemos. Pois é extraordinário, né? Então eu acho assim, a gente tem tanta ajuda, tem tanta bênção pelos nossos... Ana, vou te pedir para você me mandar esta frase, essa citação, o livro e tudo mais, e eu vou publicar nos comentários aqui da live. Para quem quiser, claro. Vai ficar disponível, tá? Porque ela é muito preciosa. E eu vou também registrar os livros todos, ou pelo menos muitos dos livros que a gente comentou aqui. Eu vou deixar nos comentários da live, na página da G3 Logoterapia. Eu quero agradecer muito a sua presença, agradecer muito o seu convite. Foi uma delícia essa conversa, esse bate-papo. A gente recebeu muitos corações, beijos, palmas, abraços, muitos elogios. Agradeço a todos vocês que estiveram conosco na primeira parte, agora na segunda parte, tá bom? E vamos pensar, né, numa outra ocasião para falar de cuidados paliativos. Que tal? Parece que é o momento, é importante. Tá bom? Temos muita coisa para falar. Agora, para fechar, gente, eu quero
contar para vocês uma experiência que eu estou tendo com uma idosa da minha família. Ela está perto dos 90 anos, não domina as redes sociais, ela está em isolamento praticamente há 6 meses. Tem uma pessoa que vai lá para ficar com ela 2 vezes na semana. Além de tudo, ela sabe usar o WhatsApp, mas ela tem um problema auditivo. Então, ela não entende o que a gente fala. Mas ela tem uma pessoa que vai lá 2 vezes na semana. E nesses dias eu telefono pelo WhatsApp, porque ela pode me ver, mas a pessoa que está com ela traduz o que a gente fala, entendi. porque ainda Sim. tem essa questão. Precisa dizer, Simone disse isso, aí minha tia responde, e assim vai. E aí, um dia desses, eu falei para ela, tia, a gente precisa tomar um cafezinho com um bolo. Ela, mas como, não sei o quê. Eu falei, vou dar um jeito. Aí eu comprei um bolo para mim e mandei entregar um bolo igualzinho para ela. Excelente. E liguei na hora que o bolo chegou. E aí combinei com a moça que estava na casa dela. Eu falei, você faz o café aí, que eu faço o café aqui. A gente monta o cenário todo, que já era o mesmo que a gente montava. E aí tomamos um cafezinho com um bolo, né, com a intérprete e via WhatsApp, dentro do que era possível. Que coisa tem que ser linda. criativo. Não tem outra coisa forma. linda. Certíssimo, E isso Simone. é uma das coisas mais maravilhosas que a gente está aprendendo nesse isolamento social, com essa pandemia. A capacidade de criatividade que a gente tem. A gente está se superando na criatividade. Gente, os maridos aprendendo a cozinhar. Olha, que coisa mais linda! Maridos aprendendo a cozinhar! Olha que tudo! A lavar roupa. Filhos aprendendo a ajudar no serviço da casa. São todos? Não. É fácil? Não. Mas está acontecendo. Novas negociações, novos acordos, novas possibilidades. A gente precisa se abrir para o novo. Não dá para enfrentar uma pandemia pandemônica que está se arrastando há 6 meses, se agarrando no velho. A gente não vai chegar a lugar nenhum. A gente precisa ser criativo, a gente precisa ser flexível, a gente precisa ouvir coisas maravilhosas, como todas que a Ana trouxe, e trazer o que é possível aplicar na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho. Tá bom? Verdade. Simone, essa experiência que você teve com a sua tia, mesmo quando voltarmos ao presencial, como várias, nós vamos poder continuar a fazê-las. Vamos supor que você está sem tempo para visitá-la e ela sem condições de vir à sua casa. Mas essa é uma forma de se encontrar. Essa é uma forma de estar junto, com alegria. Não é? E a gente não pode abrir mão dessas coisas. Não, porque isso não é o que faz pode. a vida ter sentido. A gente quer ficar velho, todo mundo quer ficar mais velho, viver mais, mas ficar velho sem sentido nenhum, sem nenhum propósito, não. Tá. Olha quanta coisa bonita pode preencher então, a nossa vida. Para a vida. gente fechar aqui, vamos combinar o seguinte. Eu, Ana e todo mundo que está assistindo hoje, que vai assistir no canal do YouTube e tudo mais. Vamos combinar que a partir de hoje a gente assume o compromisso de despertar o nosso olhar para as pequenas alegrias da vida. Nós vamos fazer exercícios diários para enxergar e valorizar as pequenas alegrias da vida. E vamos fazer um teste. Vamos fazer um teste? Vamos! Todo mundo topa? Todo mundo. Pessoal, escreve aí. Quem topa, levanta a mão. Diz que sim, diz que concorda. Vamos lá. Assumindo o compromisso de aprender a olhar e valorizar as pequenas alegrias da vida. Muda, gente, muda. E viva Elizabeth Lucas, maravilhosa. Gente, esse livro é imperdível. Ana, eu ficaria com você horas. Eu amei a tua companhia. Simone, é recíproco, eu também amei. E eu quero, além de agradecer a você, essa pessoa tão especial que a vida me trouxe agora, né? Que é a minha mais nova amiga de coração, mas eu quero agradecer também a todas as pessoas que tiveram conosco durante essa live, aos amigos
que a gente convidou muita gente, então eu não estou vendo assim, quem está aqui, mas eu agradeço aos amigos, aos parentes, à família, meu filho, meu marido, minha nora, irmão, primo, amigos, colegas, alunos, quem está aqui, todo mundo que está aqui, quem eu não conheço, que eu passo a conhecer a partir de agora. Muito obrigada pelo apoio, pelo carinho, né? E por você ter disponibilizado esse tempo para ficar aqui comigo, conversando junto com essa equipe maravilhosa de pessoas que estão aí conosco, nos dando apoio, né? Nos ouvindo e trazendo sugestões. Essa sua sugestão do teste foi maravilhosa. E a gente pode depois ver o resultado, hein, gente? Vamos acompanhar. O resultado. Gente, o que fizemos aqui, né? Fizemos aqui foi uma prática logoterapêutica. A logoterapia o Dr. Frankl nos dá 3 preciosas dicas de como realizar sentido na vida. O primeiro é através dos valores de criação. E a gente fez isso aqui. O segundo é através dos valores vivenciais. E a gente fez isso aqui. A gente está batendo um super delicioso papo com a Ana Cristina há quase 1h30. Nossa. E a terceira super dica que o Dr. Frankl dá é dos valores de atitude. Como é que a gente enfrenta as coisas difíceis? E nós estamos falando disso aqui também. Então, o que a gente fez nesta live foi viver a logoterapia em conjunto. Tá bom? Que maravilha, obrigada. Aguardo vocês nas redes sociais, a gente tem site, tem Facebook, tem Instagram, tem YouTube, a gente tem de um tudo. Tá bom? Tchau, gente. Gente, tchau, Simone, beijo. Boa noite para todos, beijo muitíssimo obrigada pela companhia, obrigada, Ana. Obrigada, até, tchau. Tchau. Muito obrigada a todos.